A Celavi Produções hoje vai falar sobre o Festival de Cinema de Gramado. E para conversar com a gente sobre isso, trouxemos o jornalista Marden Machado. Ele é pós-graduado em Comunicação e Cinema e comentarista da rádio CBN e da Transamérica Light. Marden, obrigada pela sua presença aqui. A gente vai começar traçando então aí um diferencial entre a edição desse ano de 2014 do Festival de Gramado para edições anteriores. O que teve de diferente esse ano? Olha, o Festival de Gramado é um dos mais antigos e tradicionais festivais de cinemas do Brasil. Essa edição foi a de número 42, ou seja, é uma duração já bem extensa para a realização de um festival de cinema. Ao longo desses 42 anos, o festival teve duas grandes transformações. A primeira delas em 1992, quando ele se internacionalizou, digamos assim. Ele passou a inserir na sua competição filmes latino-americanos. Até então eram somente filmes brasileiros. Continua a premiação de filmes brasileiros, mas paralelo a isso existe também filmes de outros países da América Latina na competição. E a última grande transformação, mudança que o festival experimentou foi há 2 anos atrás, justamente em 2012, quando ele completou 40 anos, houve uma modificação na estrutura organizacional do festival. Até então existia um presidente que coordenava tudo, as coisas não eram assim tão rigorosas com relação à questão da organização do orçamento e tudo. Desde então, tudo passou a ser gerenciado por um conselho, uma espécie de curadoria, e ser contratado uma empresa para cuidar de toda a organização do evento. Esse ano uma das pessoas da curadoria, acho que era uma argentina. Sim, ela substituiu o Zé Wilker, que compunha essa curadoria, o José Wilker, o Rubens Evaldo Filho e mais um outro cineasta, só que com a morte do Zé Wilker, foi convidada essa argentina para ficar no lugar dele, sendo a primeira estrangeira, digamos assim, a compor essa curadoria. E você percebe que houve um fôlego novo. O festival perdeu um pouco do prestígio algum tempo atrás e aos poucos vem recuperando. Ele tem uma estrutura que lembra muito, por exemplo, a festa do Oscar, tem o tapete vermelho. Quando você fala em perder um pouco do prestígio, por que isso aconteceu? Justamente por conta de problemas que foram constatados na organização, na seleção dos filmes. Não havia um profissionalismo. Seria talvez até o termo mais adequado para usar, mas isso se recuperou principalmente nesses últimos anos e gradativamente o festival vem recuperando o prestígio também. Que bom. Bom, e dentre os filmes do festival, 1 ou 2, quais você destacaria ou você aconselharia ao público assistir quando sair no circuito? O principal destaque seguramente é A Despedida, que foi o grande vencedor da edição desse ano. Ganhou direção, ganhou ator, ganhou atriz, ganhou diversos prêmios e foi um dos mais ovacionados e provocou muita comoção na plateia também. Com um belíssimo trabalho do Nelson Xavier, que foi premiado esse ano. Onde se passou o filme? Quando foi exibido lá no festival. Ele ainda não estreou no circuito comercial, ainda está sendo negociado a distribuição deste filme, mas de antemão, até pelo fato de ter sido o filme mais premiado este ano, de cara já é aquele que merece uma atenção maior, uma expectativa maior por conta do público. Um outro que chamou a atenção é A Luneta do Tempo, que é a estreia do cantor e compositor Alceu Valença na direção. Sim. Um projeto que ele já vinha acalentando há mais de 20 anos e que agora finalmente foi concretizado. Ele conta a história de Lampião e Maria Bonita e o filme é todo em ritmo de poesia de cordel. Então, deve ser um filme também bem interessante. A gente pode considerar que seja um filme musical ou não? Não, é um filme ritmado, digamos assim. Ele não chega a ser, não musical no termo clássico, né, da palavra, mas é um filme que tem muito ritmo.
até pelo fato de os diálogos serem todos seguindo o cordel, aquele ritmo, aquela cadência, aquelas rimas. Pode considerar isso uma novidade num gênero cinematográfico? Não, e vindo do Alceu Valença, que é muito criativo, não era para se esperar coisa diferente. E outro filme também que chamou bastante atenção, foi o segundo mais premiado da festa esse ano, foi o filme Infância. Então, Infância, Luneta do Tempo e A Despedida seriam os três mais importantes, aqueles que, com certeza, o espectador deve ficar atento quando chegar às salas de cinema. Infância, inclusive com a Fernanda Montenegro, né? Sim. E chama atenção também o investimento no filme. Os jornais indicam aí uma média de R$2 milhões em torno. É um investimento para padrão brasileiro hoje, um investimento de porte médio, né? Nós temos produções que ultrapassam a casa dos 10 milhões, as grandes produções. Temos muita na faixa do 1 milhão, 800 mil, 1 milhão e pouco. 2 milhões é um investimento modesto. E o filme Infância, você acha que justificou esse investimento, ainda que modesto, mas de 2 milhões, pelo cenário, pelo figurino? O que teria... É um filme onerado mais. Que provavelmente, com certeza não foi o cachê da Fernanda Montenegro, né? Mas seguramente até por conta da ambientação, das locações, isso pesa um pouco na produção. Mas mesmo, parece ser um valor alto, mas para o custo médio de uma produção brasileira hoje é um filme relativamente barato. Existem filmes bem piores sendo feitos hoje que são bem mais caros. Então, a gente pode esperar que com esse investimento modesto, como disse você, dependendo da receptividade que tiver do público, vai ter compensado, entre aspas. Não, sim. Não, e muitos desses filmes, eles já são lançados com o suporte das leis de incentivo à cultura. Então, tecnicamente, o filme já sai pago, porque o custo de produção já foi abatido na isenção de imposto que as empresas, os financiadores obtêm. Então, claro, se ele fizer uma boa bilheteria, melhor, mas ele não tem esse compromisso tão rigoroso como algumas outras caras costumam ter. Agora, Marden, vamos falar sobre 2 temas polêmicos aí do festival para esse ano, gerou algumas controvérsias, enfim. Um se refere com relação ao júri, a ter utilizado critérios um pouco confusos na parte de escolha dos filmes, por exemplo, dos longas brasileiros. Muita gente comentou isso. Você concorda com isso? Você acha que não? Fica complicado fazer essa avaliação de fora. Primeiro, que existe um júri que foi convidado para se responsabilizar por essa escolha. Então, um júri, como qualquer júri em qualquer outra situação, vai levar em conta uma série de requisitos, primeiro, pessoais, e depois funciona como uma espécie de colegiado. Esse júri vai se reunir, vai discutir os parâmetros, os critérios que serão adotados para aquela escolha e normalmente costuma chegar a um consenso para aquela escolha. Ele define quais são os parâmetros que serão considerados para que aquela escolha seja feita. Esse tipo de polêmica sempre acontece nos grandes festivais, é assim em Berlim, é assim em Veneza. Tá bom, então a gente pode considerar um sinal positivo. Pois fica difícil e sempre vai ter aquele que acha que o melhor filme era aquele outro que não ficou na escolha final. Mas você tem que respeitar a decisão daquele júri que foi convocado, convidado para essa finalidade. Foi a melhor escolha? Pode até não ter sido, mas foi a melhor escolha que aquele júri fez, né? Então, não sei que parâmetros esse jurado montou, definiu para essa escolha, mas eles devem ter tido algum critério para chegar a esse resultado. Bom, a mostra teve filmes chilenos, filmes uruguaios, filme brasileiro, filmes latino-americanos. Se você tivesse que destacar uma ou duas características que diferenciam basicamente esses 2 gêneros, o que você destacaria?
Olha, o cinema brasileiro ele vem se revelando cada vez mais diversificado. Você percebe que há um investimento em diversos gêneros, em diversas maneiras de se contar uma história. Ao passo em que algumas produções de outros países latino-americanos costumam ficar presos a determinados gêneros ou formatos. Há uma grande exploração de questões ligadas ao realismo fantástico, a questões históricas ou questões bem pontuais de um determinado país. Talvez até pelo fato de a produção cinematográfica nos outros países ser bem menor do que o Brasil. O Brasil tem uma produção audiovisual muito grande. O problema é que muito desse material produzido não encontra espaço nas salas de cinema para serem exibidos. A maioria fica restrita aos festivais. Mas o Brasil está entre os 10 grandes produtores audiovisuais do mundo. Ele produz mais filmes por ano do que a Itália, do que a Espanha, do que vários países da Europa. E tem uma programação muito diversificada, coisa que nem um país, por exemplo, como os Estados Unidos tem. Os Estados Unidos têm 2 grandes bases produtoras, Nova York e Los Angeles. O resto do país praticamente não produz nada de audiovisual. Mas quando a gente fala em produção, a gente fala em público. O público no Brasil, você acha que é um público adestrado? Não para ver filme brasileiro ainda, infelizmente. É um público que é um pouco arredio ao produto nacional. E o produto nacional que encontra apelo junto ao grande público, infelizmente, não é o melhor que se produz em termos de cinema nacional. É algo que vai depender de um trabalho a longo prazo, um trabalho que os governos poderiam ter uma participação maior, propiciando um debate mais amplo e uma exposição maior desses produtos audiovisuais que são produzidos por todo o país. Nós temos aqui no Brasil polos de produção no Rio Grande do Sul, no Paraná, no Rio, São Paulo, Brasília, Manaus, Salvador, Pernambuco, Fortaleza, Minas. Todos esses locais possuem núcleos que produzem regularmente produtos audiovisuais, cada um com as características próprias da sua região, com temáticas próprias, com narrativas próprias, e isso é muito enriquecedor para a cultura cinematográfica do país, porque você tem um painel bem diversificado dessa produção, coisa que você não percebe em outros países do mundo, países até bem mais desenvolvidos que o Brasil. Mas, infelizmente, muitos desses produtos não chegam ao grande público porque falta uma política que permita a exibição deles num circuito mais amplo. Falta espaço, então, para entrar no circuito comercial? Espaço até existe, falta mesmo uma política para fazer com que esse produto chegue a esses locais. Infelizmente, a maioria das salas é dominada pela produção americana, que, tudo bem, tem a lei do mercado, são filmes que sempre têm um apelo maior junto ao público, consequentemente vão ter espaço para isso. Mas poderia existir uma política que permitisse que, num complexo, por exemplo, que possui 10 salas de cinema, pelo menos uma fosse destinada à produção brasileira, por exemplo, regularmente. Ou de filmes não só brasileiros, mas filmes de outras cinematografias ou filmes que não são considerados comerciais demais. Então, é mais uma questão de política de Estado do que de espaço propriamente, porque espaço, cada ano, novas salas são abertas. Se você comparar o número de salas que a gente tem hoje no Brasil, comparado ao que tínhamos 10 anos atrás, o crescimento foi sensível. E, além disso, existem muitos espaços que funcionam em fundações, em universidades, que poderiam ser utilizados para escoar esse excesso de produção. E a gente traçando aí esse perfil com o cinema latino-americano, Chile, Argentina, você acha que nesses países existe um espaço maior para a veiculação dessas produções? Olha, eles possuem alguns mecanismos, mas eles não enfrentam os mesmos problemas que nós enfrentamos, porque eles têm uma produção bem menor do que a nossa. Então, consequentemente, o problema até pode existir para eles, mas é num grau inferior ao que é enfrentado aqui. A nossa produção está cada vez maior. A gente tem produzido, em média, 100 longas-metragens por ano, o que dá uma média de mais de 3 filmes por mês. E são poucos países no mundo que têm uma produção tão grande como a nossa, e tão diversificada, são poucos os que têm.
Então é algo que precisaria ser revisto, no sentido de permitir que esses espaços possam fazer uso desse material todo. Bom, para a gente terminar, a gente procura deixar sempre dicas ou mensagens com relação ao tema que a gente está conversando. Hoje a gente está falando sobre o festival, então cineastas que estejam estreando ou que não estejam estreando, já tem algum tempo aí de trabalho, o que você aconselha para esses cineastas que pretendem inscrever os filmes nesses festivais? Existe fórmula para ganhar festival, os itens principais que eles teriam que estar atentos? O festival no Brasil e em qualquer lugar do mundo sempre funciona como uma boa vitrine. Leis existem hoje em grande quantidade. A produção em si não é hoje o principal obstáculo, não é tão, não vou dizer que é fácil, mas também não é tão difícil assim conseguir viabilizar um projeto audiovisual. Existem leis municipais, estaduais, federais, existem muitos mecanismos, concursos que premiam novos trabalhos, abrem espaço para novos cineastas. Isso é relativamente fácil se o interessado souber procurar e se preparar para isso. E o festival funciona como uma boa vitrine deste trabalho. E a partir daí começa a guerra maior, que é justamente achar o espaço para que esse filme, esse produto chegue ao grande público, através de um bom distribuidor, através de um circuito exibidor, através de uma TV a cabo. Existem muitos mecanismos para viabilizar a exposição desse produto, mas o festival, seja o de Gramado, seja qualquer um outro, é sempre uma grande vitrine, é um local onde você pode mostrar esse trabalho. E se ele for premiado, melhor ainda, porque a exposição vai ser maior, a curiosidade em relação a ele vai ser maior também, e, consequentemente, ele pode conseguir colocar esse filme para o público de uma maneira mais fácil. Visibilidade. Visibilidade. Acho que é isso então, Marden. A gente agradece mais uma vez. Obrigado. A sua colaboração. É isso, gente. Por hoje é só e até o nosso próximo encontro.